Vocês já pararam para pensar no real significado de uma cidade fantasma? Uma cidade que um dia foi cheia de vida, com pessoas indo e vindo, crianças brincando nas ruas, lojas abertas e mercados movimentados. Agora, tudo o que resta são ruas vazias, prédios em ruínas e um silêncio que parece gritar histórias do passado. Só mesmo visitando uma para sentir a atmosfera. A sensação de caminhar por ruas onde o tempo parece ter parado é algo indescritível. Cada esquina, cada prédio abandonado, conta uma história de um tempo que já se foi. Bem-vindos às cidades fantasmas da antiga União Soviética. Lugares que um dia pulsavam vida, mas que agora vivem no silêncio e sob o manto da poeira. Essas cidades são testemunhas silenciosas de uma era que se foi, de um império que desmoronou e de vidas que foram abruptamente interrompidas. Lugares que um dia pulsavam vida, com fábricas funcionando a todo vapor, escolas cheias de crianças e famílias vivendo suas rotinas diárias. Hoje, esses lugares são apenas sombras do que foram, com prédios em ruínas e ruas desertas, mas que agora vivem no silêncio e sob o manto da poeira. Comecemos por Pripyat, a cidade que precisou ser evacuada às pressas após o desastre nuclear de Chernobyl em 1986. Pripyat é talvez a cidade fantasma mais famosa do mundo, um símbolo da tragédia e do poder destrutivo da energia nuclear. A cidade que precisou ser evacuada às pressas após o desastre nuclear de Chernobyl em 1986. Em questão de horas, uma cidade inteira foi esvaziada, deixando para trás casas, escolas, hospitais e parques de diversões. Hoje, Pripyat é um retrato congelado da tragédia, um lembrete constante do que aconteceu naquela fatídica noite de abril. De uma cidade vibrante e cheia de futuro, Pripyat se tornou um retrato congelado da tragédia. As fotos antigas mostram uma cidade cheia de vida, com pessoas sorrindo, crianças brincando e uma comunidade unida. Agora, tudo o que resta são prédios vazios e ruas desertas. Pripyat se tornou um retrato congelado da tragédia. As estruturas que ainda estão de pé são um testemunho silencioso do que aconteceu, com a natureza lentamente reclamando o que foi deixado para trás. Nossa próxima parada é Kadykchan, uma cidade mineradora na Sibéria, abandonada após o colapso da União Soviética. Kadykchan é um exemplo perfeito de como a queda de um império pode levar ao abandono de cidades inteiras. Uma cidade mineradora na Sibéria, abandonada após o colapso da União Soviética. Com o fechamento das minas que sustentavam a cidade, seus moradores tiveram que buscar novos horizontes, deixando para trás casas, histórias e lembranças. Com o fechamento das minas que sustentavam a cidade, a economia local entrou em colapso. As pessoas não tinham mais como sustentar suas famílias e foram forçadas a deixar suas casas em busca de novas oportunidades. Seus moradores tiveram que buscar novos horizontes, deixando para trás casas, histórias e lembranças. As ruas de Kadykchan, que um dia foram cheias de vida, agora estão desertas, com apenas o vento soprando através dos prédios vazios, deixando para trás casas, histórias e lembranças. E que tal Pyramiden? Uma cidade mineradora no arquipélago de Svalbard, na Noruega. Pyramiden é um exemplo fascinante de uma cidade fantasma no Ártico, onde o frio extremo preservou muitos dos edifícios e objetos deixados para trás. Uma cidade mineradora no arquipélago de Svalbard, na Noruega. Fundada por suecos e depois vendida aos soviéticos, Pyramiden foi abandonada em 1998. Hoje, é como uma cápsula do tempo soviética, com direito a estátuas de Lenin e murais de propaganda e tudo. Fundada por suecos e depois vendida aos soviéticos, Pyramiden foi abandonada em 1998. A cidade, que um dia foi um próspero centro minerador, agora é um museu a céu aberto, com prédios e objetos congelados no tempo. Pyramiden foi abandonada em 1998. Hoje, é como uma cápsula do tempo soviética, com direito a estátuas de Lenin e murais de propaganda e tudo. Caminhar pelas ruas de Pyramiden é como voltar no tempo,
para uma era em que o socialismo soviético estava no auge. Hoje, é como uma cápsula do tempo soviética, com direito a estátuas de Lenin e murais de propaganda e tudo. As estátuas e murais são lembretes visuais do passado, de uma época em que a União Soviética tinha grandes ambições e sonhos. Com direito a estátuas de Lenin e murais de propaganda e tudo, a queda da União Soviética trouxe mudanças radicais, fazendo com que muitas dessas cidades perdessem sua importância industrial e econômica, resultando no abandono em massa por seus moradores. A queda da União Soviética trouxe mudanças radicais, fazendo com que muitas dessas cidades perdessem sua importância industrial e econômica, resultando no abandono em massa por seus moradores. A transição para uma economia de mercado foi difícil, e muitas cidades não conseguiram se adaptar, fazendo com que muitas dessas cidades perdessem sua importância industrial e econômica, resultando no abandono em massa por seus moradores. As fábricas fecharam, os empregos desapareceram, e as pessoas foram forçadas a buscar novas oportunidades em outros lugares, resultando no abandono em massa por seus moradores. Hoje, esses lugares se tornaram museus a céu aberto, alguns atraindo turistas do mundo inteiro, enquanto outros permanecem no esquecimento, desmoronando com o tempo. Hoje, esses lugares se tornaram museus a céu aberto, alguns atraindo turistas do mundo inteiro, enquanto outros permanecem no esquecimento, desmoronando com o tempo. As cidades fantasmas são destinos populares para aqueles que buscam entender o passado